Para quem está vindo hoje, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sérgio, professor de língua portuguesa, literatura e redação. E no dia de ontem, nós começamos a resolver algumas questões de linguagens para o Enem, questões bem pertinentes, e hoje nós vamos continuar. Sejam todos bem-vindos. Quero agradecer aí também a presença do Douglas, que vai nos ajudar. Douglas, a dinâmica da aula é a seguinte: eu vou trabalhando as questões e vou pedir a participação dos alunos. Então, por exemplo, eu trabalho uma questão e vou fazer interação com os alunos, perguntar se eles estão entendendo. Ok, então nós vamos continuar, tá? Vamos continuar a partir de agora. Vamos, então, para a questão 6. Vamos lá, então, todo mundo. Meus amigos, a questão 6, eu quero que vocês deixem o caderno aberto. É uma questão muito importante, não apenas para a matéria de linguagens, mas, sobretudo, para a parte de redação. Então, presta muita atenção nessa questão 6, que ela vai ajudá-los a escrever muito bem na redação do Enem. Vamos lá, então. A questão 6 diz assim: ao se substituir um elemento de determinado segmento do texto, o pronome foi empregado de modo incorreto em... Bom, vamos devagar, que é para vocês entenderem. Primeiro, abram o caderno de vocês e anotem o seguinte: professor, a questão 6, ela versa sobre qual assunto? Pronomes. Uso de pronomes, o emprego dos pronomes, tudo bem? E aí já quero que eu vou deixar registrado que esse assunto vocês devem revisar até o dia da prova do Enem. É muito importante que vocês entendam o uso dos pronomes, tá bom? Então, antes de eu resolver o exercício, eu vou fazer um comentário rapidamente com vocês sobre a importância desse assunto na redação do Enem. Tudo bem? Então, vamos lá, então. Amigos, na língua portuguesa, pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Então, se um dia alguém perguntar assim para você: ô fulano, ô fulana, diga para mim o que é um pronome. Você vai responder assim para a pessoa: pronome é uma palavra que fica do lado do substantivo, ou pronome é uma palavra que substitui o substantivo. Vamos tornar essa explicação mais fácil. Se eu digo assim, ó, a professora corrigiu minha redação. A professora corrigiu minha redação. Vocês concordam comigo que a palavra minha é um pronome? É minha redação. Observem que a palavra minha está do lado do substantivo redação. Minha redação, sua redação, esta redação, nossa redação, aquela redação. Então, os pronomes que ficam do lado do substantivo são chamados de pronomes adjetivos. Então, presta bem atenção e eu quero que vocês anotem no caderno. Na língua portuguesa, todos os pronomes, eu disse todos, eles se dividem em dois grandes grupos: pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Repita, professor, por favor. Na língua portuguesa, todos os pronomes, eles se resumem a dois grandes grupos: pronomes adjetivos, que são aqueles que ficam do lado do substantivo, e aquele que nos interessa para resolver o exercício, que são os pronomes substantivos. Professor Sérgio, o que é um pronome substantivo? Amigos, amigas, pronome substantivo é aquele que fica no lugar do substantivo. Eu vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem. Maria Eduarda estava doente. Ela não conseguiu ir à aula na última quinta-feira. Eu vou repetir. Maria Eduarda estava doente. Ela não conseguiu ir à aula na última quinta-feira. Percebam que o pronome ela está substituindo o nome Maria Eduarda. Para eu não escrever Maria Eduarda duas vezes, o que eu fiz? Eu substituí Maria Eduarda pelo pronome ela. Portanto, esse pronome ela é chamado de pronome substantivo. Então, muita atenção. Eu quero que vocês anotem isso no caderno. É fundamental para a redação, para que vocês escrevam de forma organizada e coerente. Vocês têm que saber o que são pronomes. Então, repetindo, os pronomes podem ser pronomes adjetivos, aqueles que ficam do lado do substantivo, e os pronomes podem ser pronomes substantivos, aqueles que substituem o nome. Ou seja, o nosso exercício 6, ele vai falar justamente sobre isso. Acompanhe aqui comigo o enunciado.
Quem assistiu a aula ontem prestou bem atenção que eu disse que na prova do Enem, o grande segredo é você observar o enunciado. Então, veja, ao se substituir um elemento, quando ele fala substituir, e observa bem aqui, ó, tá vendo? Estão acompanhando? Ao substituir e pronome. Ora, professor, o que é isso? Ele está falando para a gente sobre o pronome substantivo. Traduzindo, é o pronome que vai substituir o nome. E aqui a aula é muito boa, porque é fundamental essa parte do uso de pronomes. Então, ele diz assim, ao se substituir um elemento de determinado segmento do texto, o pronome foi empregado de modo incorreto. Pessoal, presta bem atenção na pergunta. Ele disse de modo incorreto. O que isso significa? Significa que em todas as letras, o emprego do pronome substituiu o nome de forma correta, exceto em uma letra. Exceto em uma letra. Portanto, ele não quer que a gente marque a correta. Ele quer que a gente marque a incorreta. E aí eu vou trabalhar com vocês para explicar alguns segredos da língua portuguesa que vão ajudá-los na redação, tudo bem? Vamos lá, então. Letra A. E tenha convicção. Letra A, e tenha convicção. Vou pegar aqui a caneta. Aqui, quando ele diz assim, e tenha convicção, é importante que vocês percebam o verbo tem. Presta bem atenção. Reparem que o verbo tem termina com a letra M. Vou voltar aqui. O verbo tem, ele termina com a letra M, não termina? Então, eu quero que vocês anotem no caderno, por favor. Quando um verbo terminar com a letra M de Maria, e eu substituir o nome por um pronome, eu vou ter que usar no, na, nos e nas. Vou repetir. Na língua portuguesa, quando um verbo terminar com a letra M de Maria, e eu quiser substituir o nome, isso aqui é o nome, ó, a convicção, e tem a convicção, eu não quero escrever a convicção de novo. Pessoal, eu não posso escrever assim na redação do Enem, e tem ela, como nós falamos na linguagem informal, muitas pessoas falam assim, ó, tem ela, pegaram ela, carregaram ela. Então, veja, tem a convicção. Eu não substituo tem a convicção por tem ela. O correto na língua formal é dizer tenha. Então, professor, deixa eu ver se eu entendi. Por que que aqui eu escrevi o na? Porque o verbo termina com a letra M. Vou dar mais um exemplo. Se eu digo assim, ó, pegaram as caixas. Vamos raciocinar comigo? Pegaram as caixas. O verbo termina com a letra M, não termina? Pegaram. Eu não digo na língua formal, pegaram elas. Na língua formal, quando um verbo termina com a letra M de Maria, o correto é usar os pronomes no, na, nos e nas. Esse pronome na está substituindo o nome convicção. Isso quer dizer, meus amigos, que a letra A está correta. Daqui a pouco eu vou abrir para vocês perguntarem, e aí vocês vão poder esclarecer, tirar as dúvidas, tá bom? Então, só revisando, na letra A, está tudo direitinho, está tudo correto, só que o exercício não pede para marcar a correta, ele pede para marcar a incorreta. Vamos para a letra B. Letra B de bola. Que demonstra toda a sua potência. Reparem que o verbo agora não termina com a letra M. Concorda comigo? Vamos marcar o verbo. Observa que o verbo demonstra não termina com a letra M. Então, a letra B não é igual à letra A. Concorda comigo? O que é que vocês vão fazer? Que demonstra toda a sua potência. Reparem que o nome é potência. Então, veja só, que demonstra toda a sua potência. Eu venho aqui para o verbo e faço a seguinte pergunta. O verbo demonstra o quê? Qual é a resposta? Toda a sua potência. É como se eu dissesse assim, amigos, ó. Observou o incêndio. Observou o incêndio. Observou o quê? O incêndio. Carregou a mercadoria. Carregou o quê? A mercadoria. Bom, estão acompanhando meu raciocínio? Então, vamos voltar aqui para vocês entenderem. Eu marquei o verbo, não marquei? Toda vez que eu marcar o verbo e eu puder perguntar o quê, eu nunca vou poder usar o lhe. Pessoal, presta bem atenção a essa aula. Ela vai ajudar muito na redação de vocês. Toda vez que eu puder perguntar o quê para o verbo, eu nunca vou poder usar o pronome lhe. Vou dar um exemplo bem fácil para vocês entenderem
como essa aula é importante. Normalmente as pessoas falam e escrevem assim, ó. Ô fulano, eu lhe vi semana passada. Eu lhe vi semana passada perto do mercado. É muito comum, na língua informal, as pessoas utilizarem o pronome lhe, ou falando ou escrevendo. Deixa eu dar uma dica para vocês anotarem no caderno. Lá no dia da redação do Enem, não é comum vocês usarem o pronome lhe. Então, se vocês acharem que tem que usar o pronome lhe, já desconfia que alguma coisa está errada. Ah, professor, mas eu passei a minha vida inteira usando o pronome lhe. Pois é, na aula de hoje você vai descobrir que o normal não é usar o pronome lhe, tá certo? Então, vamos voltar ao meu raciocínio. E demonstra toda a sua potência. Vamos voltar para o verbo. Eu posso perguntar o que para o verbo, não posso? Então, vamos pegar um outro verbo para ficar mais fácil. Pedro organizou o evento. Pedro organizou o quê? O evento. Então, eu não posso substituir o evento por lhe. Por exemplo, Pedro lhe organizou? Não. Pedro organizou. O Pedro organizou. Quando um verbo for transitivo direto, quando eu puder perguntar o que para o verbo, eu não vou substituir o nome pelo lhe, que ele demonstra. Muita gente acha que isso aqui é o correto. Na língua formal, repito, muita gente acha que isso aqui é o correto. Não. Atenção para a dica, anote no caderno. Vou voltar aqui. Eu posso perguntar o que para o verbo, não posso? Que demonstra o que, verbo? Toda a sua potência. Quando eu puder perguntar o que para o verbo, a resposta tem que ser o, a, os, as. Vou repetir. O, a, os, as. Os pronomes oblíquos. O, eu guardei o documento. Eu o guardei no armário. Eu a vi perto da escola. Então, quando um verbo for transitivo direto, eu não uso o pronome lhe. Quando um verbo for transitivo direto, eu uso quais pronomes? Anote no caderno. Os pronomes o, a, os, as. Tudo bem? Então, o grande segredo é descobrir se o verbo é transitivo direto. Isso quer dizer que essa letra B está errada. A letra B está errada. O correto seria que demonstra toda a sua potência. Que a demonstra. Demonstra ela na linguagem formal, porque potência é feminino. Então, vamos lá? Substituindo o nome sua potência, ficaria como, professor? E demonstra toda a sua potência. Que a demonstra. Professor, uma curiosidade. Eu não poderia escrever assim, ó, que demonstra a, tracinho a? Não, meus amigos, de jeito nenhum. Depois nós vamos trabalhar isso aqui, isso é colocação pronominal. Tá vendo o verbo? Tá vendo o verbo? O pronome tem que ficar antes do verbo. Por que, professor? O pronome tem que ficar antes do verbo? Por causa da palavra atrativa. Tá vendo esse que aqui? Na língua portuguesa, esse que é chamado de palavra atrativa. O que isso significa? Significa que o pronome oblíquo, quando aparecer esse que, tem que ficar pertinho do que? Ou, por outras palavras, antes do verbo. Que a demonstra, que a viu no mercado, que a deixou entrar na festa. Por exemplo, eu não posso, na redação do Enem, escrever assim, ó, que deixou-a entrar na festa. Por que, professor, eu não posso escrever dessa forma? Porque se tiver o que, aquele pronomezinho a, ele tem que vir antes do verbo. Então, o correto é dizer que a deixou entrar na festa. Tudo bem? Então, a nossa resposta, como ele quer incorreta, a nossa resposta é a letra B. Observem que a letra C, o verbo é igual ao da letra A. O verbo termina com M e o verbo alagam também termina com M. Vou até marcar aqui. A gente tem que prestar bem atenção, português não é difícil. É só você ter concentração e prestar atenção. Tá vendo que o verbo da letra A termina com M e o verbo da letra C também termina com M? É óbvio que ele está pedindo a errada. Se ele está pedindo a errada, eu não poderia ter duas erradas. Isso quer dizer que tanto a letra A quanto a letra C estão o quê? Corretas. Então, revisando. Alagam as planícies. Na língua formal, na língua culta, eu não posso escrever assim na redação. Alagam elas. Ou como muita gente fala, alagam elas, ó. De jeito nenhum, meus amigos. Na redação,
quando um verbo terminar com a letra M de Maria, você vai substituir o substantivo por qual pronome? Professor, eu não anotei direito. Você pode revisar? Posso. Quando o verbo terminar com a letra M de Maria, você vai usar quais pronomes? No, na, nos e nas. Portanto, a letra A e a letra C estão corretas, porque os verbos terminam com a letra M. Tudo bem? Repetindo, a nossa resposta é a letra B de bola, porque o exercício quer a resposta errada. Deixa eu apagar aqui, para a gente ir para as outras letras. Letra D de dado. Só resta aos homens. Atenção, meus amigos, toda a concentração agora. Prestem bem atenção a essa parte da aula. Vamos lá, só resta aos homens. Aquilo que resta, resta a mim, resta a vocês, resta a alguém. Vocês concordam comigo? O que vocês vão prestar atenção no dia da prova? Depois do verbo resta, tem isso aqui, ó. Tá vendo? O aos. É como se eu dissesse assim, ó. Pediu ao professor, desobedeceu ao diretor. Toda vez que vocês tiverem esse aos, esse a que está bem aqui, ele é chamado de preposição. Presta bem atenção e anota isso. Toda vez que tiver ao fulano, ao ciclano, a ele, a ela, e se tiver escrito esse a é uma preposição. Sim, professor Sérgio. E o que isso significa? Ah, isso significa que agora sim você pode usar o lhe. Lembra que eu falei no começo que o normal não era usar o lhe? Mas eu posso usar o lhe. Posso. Em que situação? Quando o verbo pedir preposição. Então, por que essa frase está certa? Só resta aos homens, só lhes resta. Vou marcar aqui o lhes para vocês entenderem. Aquilo que resta, resta a quem? A eles. A eles representado por quem? Pelo lhes. Professor, desculpa, eu não entendi. Por que aqui o lhe está certo e aqui na letra B o lhe está errado? Porque na letra B o verbo não pede preposição, reparem. Já na letra D o verbo pede preposição. Então, o que eu quero que vocês anotem no caderno? Se o verbo pedir preposição, eu sempre vou usar esse lhe. Lhe, lhes. Por exemplo, pediu ao professor um caderno. Pediu-lhe um caderno. Concorda comigo? Pediu ao professor um caderno. Pediu a ele o quê? Um caderno. Então, revisando. Não é comum na redação nós usarmos o lhe, mas podemos usá-lo. Quando? Quando o verbo pedir preposição. Tudo bem? Mas daqui a pouco a gente retoma isso. Deixa eu apagar aqui para a gente ir para o último item. Então, isso também está correto. Vamos para a letra E. Providenciar barreiras e diques. Providenciar barreiras e diques. Ora, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no verbo. Professor, para eu resolver as coisas em português, sempre eu preciso do verbo? Sempre, meus amigos. O verbo é uma das coisas mais importantes na língua portuguesa. Observem que o verbo termina com a letra R. Perceberam? Providenciar barreiras e diques. Meus amigos, eu vou dar uma frase bem fácil para vocês entenderem. Mariana vai observar a plateia. Mariana vai observar a plateia. Vocês concordam comigo que o verbo observar termina com R? R de Romário? Muito bem. Eu não quero escrever plateia de novo. Eu quero substituir por um pronome. Qual pronome eu uso? É muito comum na linguagem informal e até na redação mesmo, infelizmente, alguns alunos escreverem assim, ó. Observar a plateia, observar ela, pegar ela. Tem muita gente que usa o ela. Estou chamando a atenção. Preste atenção a essa aula. Quando o verbo terminar com a letra R, R de Rio, você vai usar quais pronomes? Lo, lá, los e las. Repita, professor, por favor. Quando o verbo terminar com a letra R, você vai usar os pronomes lo, lá, los e las. Por exemplo, observar o filme, observá-lo. Observar a novela, observá-la. Observar os filmes, observá-los. Observar as novelas, observá-las. Então, repetindo, para que vocês anotem no caderno. Quando um verbo terminar com a letra R,
eu uso quais pronomes? Lo, lá, los e las. Tudo bem, meus amigos? Espero ter ajudado nessa questão. Só revisando, a questão 6 é o uso de pronomes, principalmente os pronomes substantivos, que vocês vão usar na redação do Enem. São aqueles pronomes que evitam a repetição do nome. Ela é um nível difícil, na minha opinião, porque muitos alunos, eles, infelizmente, eles têm basicamente o conhecimento da linguagem informal. Aquilo que a gente usa no dia a dia, carregar ela, beijar ela, observar ela. Então, assim, para o aluno resolver essa questão, ele tem que ter um bom conhecimento de pronomes. A questão 7 é uma questão que o Enem gosta muito de trazer. Quem já fez a prova do Enem sabe muito bem que o Enem gosta muito de texto publicitário, de textos imagéticos, de propagandas, ou seja, é uma prova bem diversificada. Foi por isso que na aula de ontem eu chamei bastante atenção para a necessidade de leitura. É condição sine qua non que nós leiamos muito, até porque a prova também trabalha a questão de literatura. Então, essa questão 7, ela é bem interessante. Olha só, a hortifruti apresenta "e o coentro levou", um clássico da hortifruti. Então, olha só, aqui nós temos um texto publicitário, né? O Enem vai trazer esse tipo de texto, e ele pergunta o seguinte: o mecanismo de produção de sentido que se evidencia é... Eu vou pegar aqui a canetinha para mostrar aqui para vocês um detalhe. Produção de sentido. Meus amigos, a pior coisa que tem é você fazer uma prova sem entender o enunciado. Sério mesmo. Não existe uma coisa pior no mundo do que você fazer uma prova de Enem ou fazer uma prova de concurso público se você nem entende o que ele está perguntando. Então, acho que o nosso grande desafio, e eu venho falando isso desde ontem, é observar o enunciado. Nós temos que aprender a entender o enunciado. Então, ele diz assim: o mecanismo de produção de sentido que se evidencia é... Professor, na língua portuguesa, quando o enunciado falar em sentido, eu devo me ater a qual assunto? Normalmente, meus amigos, é semântica. Quando vocês virem o nome sentido, vocês vão lembrar de semântica. E aqui entra ambiguidade, polissemia, palavras com vários sentidos. Mas presta bem atenção. Se a prova do Enem trouxer escrito no enunciado produção de sentido, ele não está perguntando verbo, ele não está perguntando conjunção, ele não está perguntando pronome, ele está perguntando, neste caso, o quê? Semântica. Repito, sinônimos, antônimos, tudo bem? Então, olha só. O mecanismo de produção de sentido que se evidencia é: letra A, ironia; letra B, citação; letra C, inferência; letra D, ambiguidade; e letra E, intertextualidade. A hortifruti apresenta "e o coentro levou". Às vezes, Douglas, os alunos dizem assim: professor, eu não gosto de coisas do passado, por exemplo, músicas antigas, filmes antigos. O aluno diz assim para a gente: ah, professor, eu sou moderno, eu só gosto de música moderna, eu só gosto de filme moderno, eu só gosto de rede social, daquilo que está no Instagram, daquilo que está no dia a dia da minha idade. Eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos. Meus amigos, deixa eu contar uma historinha para vocês. Para passar na prova do Enem, é claro que vocês têm que saber de atualidades, é óbvio, mas também vocês terão que saber de coisas do passado. Por exemplo, o Enem gosta muito de trabalhar cultura. Por exemplo, diversas culturas. Aquilo que acontece hoje, que acontecia nos anos 50. Então, qual é a dificuldade de vocês para acertar esse exercício? Muitos de vocês não sabem que isso aqui é uma intertextualidade, ou seja, um texto fazendo referência a outro texto. É fundamental que vocês revisem isso. Isso vai cair na sua prova. Intertextualidade é um texto se referindo a outro texto. Qual é a dificuldade de vocês? A dificuldade é que, como vocês são muito novos, talvez vocês não conheçam um filme chamado "E o Vento Levou". Ah, professor, eu tenho 17 anos. Eu sou obrigado a saber disso? Infelizmente é. Isso é história do cinema,
história da cultura brasileira, história da cultura americana, história do mundo. Vocês sabem que o tema da redação foi sobre a questão do cinema. As salas de cinema no Brasil, vocês sabem que muitos estados brasileiros, muitas cidades, sequer têm cinema, né? Na verdade, os cinemas, eles se concentram basicamente onde? Nos shoppings. E isso demonstra desigualdade social no nosso país. Então, assim, fica a dica, Douglas, para que os alunos estudem, sim, coisas do passado. Por isso, meus amigos, que eu recomendo que vocês se dediquem bastante à matéria de história, à matéria de sociologia, filosofia e literatura, tá bom? Então, a dificuldade de você nesse exercício era fazer a analogia entre a expressão "e o coentro levou", com o filme, um clássico do cinema americano, bastante conhecido, claro que esse filme é lá dos anos 80, né? "E o vento levou". Então, aqui nós temos o mecanismo de produção de sentido, é a intertextualidade. Então, anotem no caderno. O filme é de 39, professor, só para... Hã? O filme é de 1939. Pois é, faz tempo, hein? Olha só, então o nome desse mecanismo é intertextualidade. É um texto fazendo referência a outro texto. Deixa eu dar mais um exemplo para ficar claro. Uma vez eu vi um tema da redação que era mais ou menos assim. Tinha um pássaro, tinha vários troncos cortados, como se fosse desmatamento, e lá na redação tinha assim, ó: minha terra tinha palmeiras, minha terra tinha árvores, minha terra tinha matas, agora não tem mais nada. Era mais ou menos esse o tema da redação. Ora, o tema da redação fazia intertextualidade com um grande poema da literatura brasileira, Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, exatamente. Então, lá na redação do Enem, houve uma intertextualidade com o desmatamento e a canção de Gonçalves Dias, a Canção do Exílio. Eu até recomendo para vocês, tá bom? Pessoal, quem marcou a letra A, deixa eu explicar. Ironia é falar o contrário daquilo que a gente pensa. Ironia é falar o contrário daquilo que a gente pensa. A ironia é muito comum na literatura, sobretudo na literatura do realismo, principalmente com Machado de Assis. O escritor Machado de Assis, na minha opinião, o maior escritor do mundo de todos os tempos, em todos os seus livros, em todos os seus contos, ele era muito irônico. O que é ironia? É falar uma coisa e pensar outra. Por exemplo, imagina o professor dizendo assim: parabéns, meus alunos, vocês são excelentes, ninguém alcançou nota 5. Isso é ser irônico, né? É claro que o professor não está elogiando os alunos, tudo bem? Tranquilo? Citação é citar alguma coisa, citar uma obra, citar um trecho. Inferência é, por exemplo, infere-se do texto, ou seja, eu concluo a partir daquilo que eu li. Ambiguidade é expressão com duplo sentido, tá bom? Mas nós vamos revisando isso ao longo do nosso curso. Senhores, a próxima questão é uma questão de gramática. Assim, quando eu montei esse material, a minha preocupação principal, na verdade, era a redação. Então, aquilo que eu estiver falando de gramática está intrinsecamente relacionado à redação, tudo bem? Esse próximo assunto, ele pode parecer um pouco difícil para vocês, porque vocês estão começando o terceiro ano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los, nós vamos construir juntos a resposta, tudo bem? Vamos lá. Leia com atenção os períodos abaixo. Mal olhou as notas da filha, passou a esbravejar. Conquanto tenha se dedicado aos estudos, não conseguiu aprovação no concurso. A preocupação de Ana com os estudos era tamanha que ela não tinha tempo para outras coisas. Professor, eu tenho uma dificuldade muito grande em redação e eu quero que o senhor me ajude. Essa questão aí que o senhor está trabalhando, ela versa sobre o quê? Ela fala sobre o quê? Meus amigos, essa questão, ela versa sobre orações. Não sei se vocês já estudaram ou se ainda vão estudar, mas é fundamental que nós estudemos as orações. As orações, elas são divididas em dois grandes grupos: orações coordenadas e orações subordinadas. Vou repetir. Na língua portuguesa, as orações são divididas em dois grandes grupos: as orações coordenadas e as orações subordinadas. Afinal de contas, professor, na minha redação do Enem, lá naquela redação de 30 linhas, quais orações eu uso mais? As coordenadas ou as subordinadas? Anote no seu caderno.
lá na redação do Enem, naquelas 30 linhas, você vai usar as orações coordenadas. As orações coordenadas. É óbvio que em algum momento você pode usar sim oração subordinada, mas a grande maioria das orações são orações coordenadas. Eu vou falar sobre isso em um outro encontro, em uma outra aula, tá bom? Mas por hora, o que é importante vocês anotarem no caderno? Por favor, façam isso. Quando o professor falar em oração, toda vez que um professor trouxer exercício de orações, a primeira coisa que vocês devem lembrar é de conjunção. Conjunção. Bom, eu imagino que vocês estudaram as conjunções lá no 2º ano. Como assim, professor? Para eu aprender oração, primeiro eu tenho que saber as conjunções. Conjunções coordenadas, conjunções subordinadas. Então, fica aí a dica para quando vocês retornarem à sala de aula. Professor, professora, eu preciso revisar as conjunções para que depois eu aprenda as orações. Traduzindo, não tem como eu aprender o período composto se eu não souber o que é conjunção. Então, como é que nós vamos resolver o exercício? Nós vamos resolver o exercício pelos sentidos, tá bom? Para que vocês anotem aí no caderno. Mas eu vou pegar aqui a canetinha e vou marcar. Leia com atenção os períodos. Vou marcar aqui a expressão. Os períodos. Amigos, quando uma prova falar disso, ela está falando de período simples e período composto. Períodos, ou o período é simples, ou o período é composto. Vamos lá ver pelo sentido? Mal olhou as notas da filha, passou a esbravejar. Gente, vamos fazer um raciocínio? Vamos aprender a ler? Ora, português não é uma matéria para decorar. Qualquer professor que disser que português é uma matéria que tem que decorar regras, com todo respeito, ele está redondamente enganado. Português é uma matéria feita para pessoas inteligentes, pessoas que conseguem observar segredos. Por exemplo, mal olhou as notas da filha, passou a esbravejar. Eu venho aqui na segunda oração, deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem que anotar aí no caderno que nós precisamos aprender primeiro conjunção, para depois aprender oração. Então, anotem no caderno, enquanto eu volto aqui rapidinho. Eu só vou aprender os períodos, o período composto, se eu souber o que é conjunção. Então, fica aí a dica. Então, essa parte ela é importante, porque vai ajudá-los na redação. Então, revisando. Professor, na redação, quando eu estiver escrevendo, eu vou usar orações coordenadas ou orações subordinadas? Você vai usar orações coordenadas. Anote aí. Você vai usar orações coordenadas. Tá bom? As orações coordenadas. Então, voltando lá para as nossas orações, estou conseguindo aqui rapidinho. Então, olha só. Mal olhou as notas da filha, passou a esbravejar. Vamos lá, para não perder tempo. Fulano passou a esbravejar quando? Fulano passou a esbravejar quando? Quando olhou as notas da filha. Mal olhou as notas da filha significa no momento em que, no instante em que, quando. Então, essa oração toda, ela tem qual valor, professor Sérgio? Ela tem valor de tempo. E como é que eu sei quando uma oração tem valor de tempo? Quando eu venho bem aqui na segunda oração e pergunto quando. Passou a esbravejar quando? Então, anote assim no seu caderno. Eu falei isso ontem. Toda resposta do quando dá ideia de tempo. Então, essa oração aqui todinha, ela dá ideia de tempo. Eu não vou entrar agora no detalhe, no nome da oração. O importante é que vocês entendam que ela dá ideia de tempo. Professor, desculpa, eu não entendi. Por que ela dá ideia de tempo? Porque você pode perguntar quando. Vamos para a segunda. Com quanto tenha se dedicado aos estudos, não conseguiu aprovação no concurso. Com quanto tenha se dedicado aos estudos, não conseguiu aprovação no concurso. Pessoal, essa pessoa, ela se dedicou aos estudos, certo? Certo. O correto não era ela ter conseguido a aprovação? Era. O correto era essa pessoa ter conseguido a aprovação. Eu pergunto a vocês, ela conseguiu? Não, ela não conseguiu. Mesmo tendo se dedicado, apesar de ter se dedicado, ainda que tenha se dedicado, embora tenha se dedicado, ela não conseguiu. Perceberam na minha fala? Ainda que, mesmo que, apesar de, embora, conquanto, tudo isso dá ideia de concessão. Professor, eu uso essa oração na redação do Enem? Usa.
você usa essa redação na hora do Enem. Por exemplo, conquanto o poder público tenha investido na educação, ainda é preciso muito a se fazer. Ainda que tenha investido, mesmo que o governo tenha investido, ou seja, essa conjunção conquanto, ela dá a ideia de concessão. Mas nós vamos falar mais para frente. O que eu quero é que vocês anotem é que ela pode sim ser usada na redação do Enem. Embora, conquanto, essas conjunções, ela tem valor de concessão, tá bom? E durante as aulas a gente vai explicando melhor isso para vocês. A terceira é um segredo que pouca gente sabe. A preocupação de Ana com os estudos era tamanha que ela não tinha tempo para outras coisas. A preocupação de Ana com os estudos era tamanha que... Vamos voltar bem aqui. A preocupação de Ana com os estudos era tamanha que, era tanta que, era tanto que, era tão que... Vou tentar dar um exemplo mais simples. João Pedro estudou tanto que ficou com dor de cabeça. João Pedro estudou tanto que ficou com dor de cabeça. Meus amigos, anotem aí no caderno. Toda vez que vocês virem tanto que, tão que, tamanha que, o nome disso será consequência. Consequência. O valor dessa oração é de consequência. Professor, por favor, dê um outro exemplo. A criança chorou tanto que passou mal. A criança chorou tanto que passou mal. Então, repetindo, toda vez que vocês lerem tamanha que, tanto que, tanta que, sempre vai ser ideia de consequência, tudo bem? Então, voltando lá. No primeiro exemplo, nós temos ideia de tempo. No segundo, nós temos ideia de concessão. E no terceiro, nós temos ideia de quê? De consequência. Vamos ver o que ele está perguntando? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, as circunstâncias. Circunstância significa sentido, significado, indicadas pelas orações sublinhadas. Vamos lá, eu disse que a primeira era o quê? Tempo. A segunda, concessão. E a terceira era o quê? Consequência. Portanto, nossa resposta é a letra C. Só revisando, Douglas, antes de abrir para perguntas, esse assunto ele é fundamental para a redação, tá? Então, repetindo, o assunto é sobre orações, mas eu consigo resolvê-lo se eu souber o valor das conjunções. Embora tenha tirado uma excelente nota na redação, Pedro não foi classificado. Embora tenha tirado uma boa nota na redação, Pedro não foi classificado. Ora, se o Pedro tirou uma boa nota, o lógico é que ele se classifique. Mas aconteceu o contrário. Aconteceu aquilo que a gente chama de contradição. Ou seja, de uma quebra de expectativa. Se a nota dele foi boa, o que eu esperava? Que ele fosse classificado. Então, na verdade, quando eu falar em concessão, isso é quebra de expectativa. Vou tentar dar um exemplo mais claro. Ainda que os números do coronavírus tenham diminuído, é preciso manter as ações de distanciamento social. Ainda que, embora, apesar de... Então, isso é o que a gente chama de quebra de expectativa, tá? A gente chama de uma espécie de contradição. Essa parte da concessão, normalmente, eles utilizam nos argumentos, tá? Anotar aí, daqui a pouco você tem uma excelente aula com a minha amiga Edilene, de redação, viu, pessoal? Quero todo mundo concentrado e participando muito da aula, tá? Normalmente, essa ideia de concessão, vocês vão usar nos argumentos, tá bom? Não é na introdução, nem na proposta de intervenção. É lá nos argumentos, tá bom? Vamos lá, então. Enem 2018. Meus amigos, vamos trabalhar mais um texto que caiu no Enem de 2018. Vamos lá? Uma língua, múltiplos falares. Desde suas origens, o Brasil tem uma língua dividida em falares diversos. Mesmo antes da chegada dos portugueses, o território brasileiro já era multilingüe. Havia cerca de 1,2 mil línguas faladas pelos povos indígenas. O português trazido pelo colonizador tampouco era uma língua homogênea. Havia variações dependendo da região de Portugal, de onde ele vinha. Há de se considerar também que a chegada de falantes de portugueses acontece em diferentes etapas, em momentos históricos específicos. Na cidade de São Paulo, por exemplo,
temos primeiramente o encontro linguístico de portugueses com índios. E além dos negros da África, vieram italianos, japoneses, alemães, árabes, todos com suas línguas. Todo este processo vai produzindo diversidades linguísticas que caracterizam falares diferentes, afirma um linguista da Unicamp. Daí que na mesma São Paulo pode-se encontrar modos de falar distintos, como o de Adoniran Barbosa, que eternizou em suas composições o sotaque típico de um filho de imigrantes italianos, ou o chamado R retroflexo, aquele R dobrado que, junto com a letra I, resulta naquele jeito de falar carne, porta, característico do interior de São Paulo. Douglas, antes de eu comentar, de eu pedir a participação deles, eu quero que vocês anotem o que eu vou falar agora. Gente, essa parte da aula, ela é fundamental. Professor, o Enem colocou esse texto para a gente trabalhar a interpretação de texto? Basicamente, não. A interpretação de texto vem em segundo plano. O Enem colocou esse texto para a gente trabalhar o assunto que mais cai na prova do Enem. Variação linguística. Então, anote aí no seu caderno. Esse texto, ele versa sobre variação linguística. Professor, qual é o assunto mais cobrado de língua portuguesa na prova do Enem? Variação linguística. Foi por isso que eu falei na aula de ontem que a aula de hoje seria muito importante, porque nós vamos começar a falar de variação linguística. Bom, eu não sei se vocês já estudaram isso lá no primeiro ano, se é a matéria do primeiro ano, mas que a gente vai revisando ao longo do segundo e principalmente ao longo do terceiro ano. Então, vamos começar com o pé direito. Professor Sérgio, o que é variação linguística? Meus amigos, todos nós somos falantes da língua portuguesa, correto? Só que nem todos os brasileiros usam a língua portuguesa da mesma maneira. Ou seja, existem brasileiros que não usam, por exemplo, a língua formal. Eles utilizam a língua informal. Existem brasileiros que usam a chamada linguagem regional. Por exemplo, o homem do campo. Eu acho que o exemplo mais clássico para vocês é do personagem Chico Bento. O Chico Bento, quando ele vai para a escola, lá da professora Rosinha, ele usa uma variação chamada de regional. Ou seja, é a forma de ele falar lá da região dele, que é bem diferente da professora Rosinha, ou seja, do falar da escola. Então, esse texto, ele versa sobre variação linguística. Professor, para encurtar a conversa, como é que eu gabarito uma questão dessa na prova do Enem? Lá na prova do Enem, sempre você vai observar que o nosso Brasil é formado por vários Brasis. Como dizia Mário de Andrade Macunaíma, o Brasil é formado por vários Brasis. Por outras palavras, existem diferentes formas de falar a língua portuguesa. A isso nós chamamos de variação linguística, tudo bem? Vamos lá ver o enunciado. A partir desse breve histórico da língua portuguesa no Brasil, um dos elementos de identidade nacional, o Enem gosta muito desse termo, identidade nacional, entende-se que a diversidade linguística, atenção, como eu sempre estou abordando aqui, é fundamental entender. Olha só o que ele traz. A diversidade linguística, ou seja, as diferentes formas de falar. Vocês perceberam no texto que ele diz que nem em Portugal a forma de falar era homogênea? Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles não trouxeram uma língua homogênea, até porque não existe uma língua homogênea. Então, quando os portugueses aqui chegaram, eles já apresentavam diversidade linguística, diversidade cultural. Então, o que o Enem quer abordar aqui é variação linguística. Então, olha só, a diversidade linguística é resultado da... Vamos só explicar direitinho. Olha só, a letra A diz assim: imposição da língua do colonizador sobre as línguas indígenas. O texto não aborda isso, né? A imposição de uma língua do colonizador sobre as línguas indígenas. Se o aluno lesse de forma apressada, talvez ele marcasse essa letra A. Mas o que o texto discute é justamente a letra B. Interação entre os falantes de línguas e culturas do quê? Diferentes. Meus amigos, dentro do Brasil, se nós formos ao estado da Bahia, por exemplo, nós vamos nos deparar com palavras que nós não conhecemos. Se nós formos ao Rio Grande do Sul, por exemplo, será comum nós usarmos guri, ou se nós formos ao estado do Paraná, usarmos a expressão piá para se referir a menino, tudo bem?
Parabéns, então, a todos. É interação entre os falantes de línguas e culturas diferentes. Só para anotar no caderno, o nome deste assunto é variação linguística. Vocês devem revisar esse assunto. É o assunto mais cobrado na prova do Enem, tudo bem? Amigos, uma questão do Enem de 2018. Não há dúvidas de que, nos últimos tempos, em função da velocidade, do volume e da variedade da geração de informações, questões referentes à disseminação, ao armazenamento e ao acesso de dados têm se tornado complexas, de modo a desafiar homens e máquinas, por meio de sistemas financeiros, de transporte, de segurança e de comunicação interpessoal, representados pelos mais variados dispositivos, de cartões de crédito a trens, aviões, passaportes e telefones celulares. Circulam fluxos informacionais que carregam o DNA da vida cotidiana do indivíduo contemporâneo. Para além do referido cenário informacional contemporâneo, percebe-se nos contextos governamentais um esforço gerado por leis e decretos, ou mesmo por pressões democráticas, em disseminar informações de interesse público. No Brasil, está em vigor desde maio de 2012 a Lei de Acesso à Informação, número 12.527. Em linhas gerais, a legislação regulamenta o direito à informação já garantido na Constituição Federal, obrigando órgãos públicos a divulgarem os seus dados. Esse texto, ele parece um texto de interpretação de texto. Na verdade, ele é interpretação de texto. Só que a interpretação de texto é de segundo plano. O que importa nessa questão aqui é o conhecimento que o aluno tem das novas tecnologias. Pode anotar no caderno. Essa questão, ela é de interpretação de texto, mas o que o Enem quer aqui é o conhecimento de vocês acerca das novas tecnologias. E quem pode ajudá-los bastante nessa preparação para o Enem? Os professores de informática. Os professores de informática, eles têm como trabalhar com vocês essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, conversar, dialogar. Ou seja, a prova de linguagens, eu não sei se vocês sabem, a prova de linguagens, ela não é só língua portuguesa. Então, para vocês anotarem no caderno, para quem não sabe, a prova de linguagens é língua portuguesa, informática, educação física. Essas três matérias, elas estão presentes dentro da prova de linguagem. Língua portuguesa, informática, educação física e, por que não dizer, biologia? Biologia, sim, porque na prova de língua portuguesa, o Enem trabalha muito a questão corporal. Cuidado com a saúde, cuidado com o corpo, até pela idade de vocês. Então, os alunos eles podem trabalhar essas questões dentro da prova de linguagem com os professores de informática. Então, essa questão, ela é, sim, de interpretação de texto, mas ela é, sobretudo, de novas tecnologias. O conhecimento que o aluno tem sobre essas ferramentas, tudo bem? Vamos ao enunciado. Olha só. As tecnologias de informação e comunicação propiciam à sociedade contemporânea o acesso a grande quantidade de dados públicos e privados. De acordo com o texto, essa nova realidade promove. Pessoal, essa questão, eu vou colocar aqui a caneta, quantidade de dados públicos e privados. Então, quem prestou atenção à leitura do texto, fala que ele está se referindo à questão de dados públicos, ou seja, vocês terem acesso a informações. Por exemplo, eu sou servidor público federal. Professor, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber quanto o senhor recebe por mês. É fácil, é só você acessar um portal, que vai dizer quanto eu ganho, quanto o professor Vitor ganha, porque isso são dados públicos. Então, essa questão, ela tem a ver muito com as tecnologias, tudo bem? E ele diz assim, de acordo com o texto, essa nova realidade promove. Na verdade, essa questão, praticamente ele deu a resposta, né, Douglas? Porque ele vê, lá no texto ele também fala de dados públicos. Quando eu falo de dados públicos, eu estou permitindo o quê? A transparência. A transparência na relação entre governo e cidadãos. Ou seja, vocês têm acesso ao portal da transparência. Esse portal da transparência, ele deveria estar tanto no Estado quanto na União. Ou seja, os gastos públicos, o dinheiro que é gasto com pagamento de pessoal, com aquisição de equipamento. Por exemplo, nessa pandemia do coronavírus, isso vai ficar um pouco mais difícil, porque foi decretado o estado de calamidade.
Então, os governos eles podem gastar sem ter que precisar de estar divulgando, normalmente, como se não fosse no estado de pandemia. Mas parabéns para quem acertou. Transparência na relação entre governo e cidadãos. Tudo bem? Parabéns aí mesmo, viu? Então, que fique anotado. Na prova de linguagens, haverá questões da área de informática. Tudo bem? Próxima. Pessoal, essa próxima questão é uma questão de gramática e eu trouxe para ver como é que vocês estão em relação aos aspectos gramaticais. Professor Sérgio, por que é tão fundamental nós estudarmos e revisarmos gramática? O Enem não cobra muito gramática, é verdade. O Enem pode até não cobrar, mas eu lhes pergunto, e na hora de escrever as 30 linhas da redação, você não precisa saber o que é um pronome, o que é uma conjunção, o que é uma classe gramatical, para que ela serve? Claro que sim. Então, eu vou ler aqui o enunciado, tá? Para a gente poder conversar. Pedro se referiu a vários lugares e ainda afirmou que conhecia poucos países. Na Europa, visitou museus que sempre viu nos livros de história e cujas percepções eram bem diferentes da realidade. A pergunta é a seguinte: as palavras destacadas são classificadas respectivamente. Pessoal, respectivamente quer dizer, primeiro eu tenho que saber o que esse azinho é, depois o que, depois o na, depois o que e depois o cujas. Então, o exercício, ele quer saber a classe gramatical. Pessoal, olha só, é muito comum na língua portuguesa nós observarmos a letra A e falarmos automaticamente que ela é um artigo. Pessoal, presta bem atenção, não é bem assim. A letra A, ela pode sim ser artigo, mas não é o comum numa prova. Ou numa prova de Enem, ou numa prova de concurso público. Não é comum a letra A ser artigo. Então, assim, os alunos que disseram a resposta começando com artigo, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Queridos, vocês vão fazer o seguinte. Na língua portuguesa, é óbvio que a letra A pode ser artigo. Só que ela também pode ser pronome e ela pode ser preposição. Então, anotem no caderno de vocês. A letra A, na língua portuguesa, ela pode ser artigo, pode ser pronome e pode ser preposição. É muito comum os alunos acharem imediatamente que ela é artigo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Para a letra A ser artigo, vocês concordam comigo que deveria ter um substantivo feminino? Por exemplo, a menina, as meninas. A caneta, as canetas. A competição, as competições. Observe que depois da letra A tem o pronome vários e tem o substantivo lugares. O que importa é o substantivo lugares. Percebamos que esse substantivo é o quê? Masculino. Espera aí. Se o substantivo é masculino, é óbvio que o A não pode ser artigo. O A só pode ser artigo se depois dele tiver substantivo feminino. Então, anotem no caderno. Isso também é importante para vocês aprenderem crase lá na frente, tá, pessoal? Colocar o acento indicativo de crase, que também é fundamental para a redação. Então, preste atenção a essa aula. A letra A está no singular, esquece vários, o pronome não interessa. A letra A está no singular e o substantivo está no plural, correto? Correto. O que isso significa? Significa que a letra A é preposição. Professor Sérgio, quando a letra A é preposição? Quando a letra A estiver no singular e o substantivo estiver no plural. Ao longo das aulas eu vou explicando isso melhor. Eu também poderia saber porque lugares é masculino. Então, quando eu tiver a letra A e o substantivo for masculino, a letra A é preposição. Anotem isso aí, por favor. Isso é muito importante. A letra A não pode ser artigo. Ela é uma preposição. Professor, e quando a letra A é um pronome? Nós falamos no exercício anterior. Você viu Ana Carla? Eu não a vi. Ou seja, eu não vi ela na linguagem informal. Você viu Ana Carla? Eu não a vi. Esse A é um pronome, porque eu estou substituindo Ana Carla pelo A. Você viu Ana Carla? Eu não a vi. Então, esse A é uma preposição. Portanto, não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a letra D. A resposta ou é a letra C ou é a letra E. Esse que aqui, meus amigos, é uma conjunção. Professor Sérgio, eu tenho uma dificuldade muito grande
em saber quando o que é conjunção e quando ele é pronome. Anote aí no caderno de vocês. Lembra que há pouco eu falava sobre orações? Pois bem, vocês só vão aprender as orações de forma matemática, de forma clara, quando vocês souberem se o que é conjunção ou se o que é pronome. Então, anote no seu caderno. Normalmente, esse quezinho que eu grifei aqui, ou ele vai ser uma conjunção, ou ele vai ser um pronome. Professor do céu, como é que eu faço para aprender isso, criatura? Simples, muito simples. Você vai circular o quezinho. Observa que antes do que tem um verbo. Estão vendo? Antes do que tem um verbo. O verbo afirmou? Eu afirmei, nós afirmamos. Se antes do que tiver um verbo, ele é conjunção. Se antes do que tiver um verbo, ele é chamado de conjunção. Ao longo das aulas, eu vou explicando isso de forma miúde. Por hora, o que importa é vocês saberem. Por que esse quezinho é uma conjunção, professor Sérgio? Porque antes dele tem um verbo, tudo bem? Então, anote no seu caderno. Se antes do que tiver um verbo, ele é conjunção. Se antes do que tiver um verbo, ele é conjunção. Esse na que está bem aqui, esse na, preste atenção, pessoal, ele é a junção de duas coisas. Da preposição em, mais o artigo feminino a. Em mais a forma na. Em mais a forma na. Então, a palavra na verdade, ela tem duas coisas. Ela tem a preposição em, e ela tem, agora sim, o artigo feminino a, em mais a forma na. Então, aqui eu tenho duas classes gramaticais. Uma preposição e um artigo, o quê? Um artigo feminino. Agora sim, é artigo. Agora, pessoal, preste atenção esse que aqui. Presta bem atenção esse que. Ah, professor, esse aqui é parecido com o lá de cima, o senhor acredita? É não. Treine a sua visão. O antecedente desse que é a palavra museus. Estão vendo? Museus não é verbo, criatura. Preste atenção. Museu não é verbo. Museus é substantivo. O antecedente do que agora não é um verbo, é um substantivo. Ei, professor, e o que isso significa? Significa que esse que não é conjunção. Se antes do que vier um substantivo, ele não é conjunção. Ele é chamado de pronome. Ele é chamado de pronome. Ao longo das aulas eu vou explicar melhor. Ele é chamado de pronome relativo, tá bom? Se antes do que vier um substantivo, o que é chamado de pronome. Se antes do que vier um verbo, o que é chamado de conjunção. Professor do céu, e essa palavra cujas? Por exemplo, a menina cujo pai faleceu tinha 13 anos. A menina cujo pai faleceu tinha 13 anos. Meus amigos, presta atenção a essa dica. Lá na redação do Enem, eu quero que vocês usem essa palavra. Ah, mas eu quero de qualquer jeito? Eu quero na marra? Não. Vocês vão usar essa palavra depois que aprenderem. Por quê, professor? Porque usar o pronome cujo significa que você é uma pessoa culta, que você é uma pessoa formal, que você sabe escrever muito bem. Então, o cujo, ele sempre é um pronome. Cujo, cuja, cujos e cujas. O cujo sempre é um pronome, conhecido como pronome relativo. Repito, ao longo das nossas aulas, eu vou explicando isso melhor, tudo bem? Mas, Douglas, parabéns aí para quem acertou, é a letra C. Preposição, conjunção, preposição e artigo por causa do na, pronome, pronome relativo e pronome. Tudo bem? O a é sempre preposição. Por exemplo, vou dar um exemplo mais fácil, Douglas. O trem chegou a tempo. O trem chegou a tempo. Observa que depois da letra A tem a palavra tempo, concorda? Tempo é masculino, não é? É o tempo. Então, essa letra A, sempre que eu tiver a letra A e logo em seguida tiver um substantivo masculino, essa letra A é chamada de preposição. E nunca tem crase, tá, pessoal? Anota aí no caderno. Nunca tem crase, tá? O sucesso da educação linguística é transformar o falante em um poliglota, dentro de sua própria língua nacional. Interessante, né, que a gente só tem 3 linhas. Quem disse isso foi o gramático Evanildo Bechara, da moderna gramática portuguesa. Vamos entender isso aqui? O sucesso da educação linguística
é transformar o falante em um poliglota dentro de sua própria língua nacional. Quem está prestando atenção à aula, eu falei no exercício anterior, quando eu falava de variação linguística, todos nós somos falantes da língua portuguesa. A língua é uma só, mas dentro dessa língua portuguesa existem diversas formas de falar, tá? Vamos ver se vocês estão realmente prestando atenção. Com base na afirmação de Evanildo Bechara e em seus conhecimentos sobre norma padrão e variantes linguísticas, assinale a alternativa correta. Vamos ler a letra C? Pode-se inferir, ou seja, pode-se concluir que o poliglota a que o autor se refere seja alguém capaz de transitar entre diferentes falares. Eu vou dar um exemplo. Eu sou professor de língua portuguesa, certo? Ora, eu não sou obrigado a usar a linguagem formal em todos os lugares em que eu estiver. Eu posso ser um poliglota dentro da própria língua. Então, por exemplo, em um determinado ambiente, eu posso falar assim, eu a vi, eu vi. Em um outro ambiente, é óbvio que eu posso falar, eu vi ele, eu vi ela. Se eu for, por exemplo, para a zona rural, eu não vou usar a linguagem da escola na zona rural. Eu vou transitar dentro do falar da zona rural. Vocês me entendem? Então, Douglas, é isso. Eu quero agradecer de coração aos alunos que participaram da aula. Muito feliz com as nossas aulas, ontem e hoje. Quero deixar aqui o convite para vocês assistirem a aula da professora Edilene. Tenho certeza que será uma aula maravilhosa, tá bom? E até o nosso próximo encontro. Contem comigo, viu? Um grande abraço a todos.